Oferecimento de Itália Supermercado, onde a nossa família tem o prazer de atender a sua. Gostaria de hoje estar aqui comemorando, juntamente com os nobres colegas, talvez a pedra inicial da obra do campo do JK, Todas já sabem que esse é um grande desafio para nós legisladores e um grande desafio também, para o executivo, que seria a execução daquela obra que é o campo do JK. As pessoas, elas continuam nos cobrando e acho que a gente não pode deixar esse tema no esquecimento. Acredito que todos os senhores são cobrados diariamente em relação ao campo do JK. Acho que tudo na vida tem uma solução. O que não tem solução é a morte. Essa, quando acontece, acaba-se a esperança. Mas eu, como um cidadão taiobeirense que amo essa cidade, ainda alimento dentro de mim a esperança de passar ali naquele local e ver aquele local revitalizado, uma praça linda para que as crianças possam brincar, para que os idosos possam conversar e que tenha de fato o que nós chamamos de dignidade. Ter uma praça, ter a estrutura urbanística, isso não é uma qualidade, isso é algo que nos traz dignidade. Dignidade para que nós tenhamos uma vida saudável. Infelizmente, por causa de meia dúzia, por causa do saudosismo, por causa até do orgulho, de querer sentar com o prefeito de Taiobeiras, que já tem um projeto lindo, aquilo ali encontra-se parado, esquecido, servindo, como todos os senhores sabem, de ponto de tráfico de drogas, acúmulo de lixo, aonde traz danos até irreversíveis à população. Estive conversando com vários ali ao redor, e toda casa ali tem uma pessoa que tem um problema mental, um problema depressivo. Se talvez tivesse uma estrutura, isso iria pelo menos amenizar o problema daqueles moradores. Quero dizer à população que, como vereador, em momento algum estou de mãos atadas. Há um ano atrás fizemos essa denúncia no Ministério Público. Infelizmente, enquanto nós do Legislativo fazemos a nossa parte, outros poderes não dão a continuidade. Sabemos que o Ministério Público, ele é o braço direito do Legislativo, mas você faz denúncias e nada acontece. Fica aquela sensação que nós estamos apenas enxugando gelo, porque se você faz denúncias para outras entidades, eles deveriam, pelo menos, nos dar uma resposta. Está aqui para os senhores verem, um ano que a denúncia foi protocolada e nenhuma resposta do Ministério Público. Diante disso, o Ministério Público também, ele é fiscalizado. Fiz recentemente uma denúncia à Corregedoria do Ministério Público, que até agora também não nos deu a resposta. Mas não podemos desistir. Temos que usar os instrumentos, os mecanismos que aqui estão a nosso favor. Eu gostaria de ler aqui aos nobres colegas e também ao público de casa, a denúncia que foi feita aí à Corregedoria do Ministério Público. Eu, Valmir Ferreira, vereador do município de Taiobeiras, venho por meio deste expor as nossas dificuldades de representatividade da população de Taiobeiras. Temos feito várias denúncias junto ao Ministério Público da cidade. No entanto, não temos tido respaldo por parte do órgão. Enquanto isso, a população sofre o descaso e a falta de políticas públicas que venham impactar a todos. Trago aqui um problema crônico na cidade de Taiobeiras, de uma associação que deveria prestar serviços relevantes à sociedade na área esportiva, Estádio JK Futebol Clube, situado à Rua Bom Jardim Sem Número, onde, todavia, o local se encontra abandonado há mais de 15 anos, servindo de ponto de usuário de drogas, prostituição, acúmulo de lixo, entre outros. Apesar de nossas lutas no Legislativo, de nossas denúncias ao Ministério Público local, onde segue anexo à nossa última denúncia feita há um ano, onde nem sequer uma resposta nos foi dada.
fica notório que simplesmente o nosso trabalho como vereador tem sido enxugar gelo. Em nome da população de Itaiobeiras, na condição de representante legítimo dessa cidade, venho pedir providências junto ao Ministério Público local que dê celeridade às nossas denúncias. Peço também que a Corregedoria dê uma atenção especial para que venha um promotor fixo para a cidade que encontra-se sem este profissional há quase 2 anos. Com o crescimento de Itaiobeiras, é notório também que precisamos de uma segunda vara, pois a demanda aumentou bastante. São pilhas e mais pilhas de processos paralisados, o que, consequentemente, provoca um atraso em todos os sentidos, seja social, político e estruturante. Também gostaria de mostrar ao Executivo que tem um projeto pronto, né, que o Executivo também ele pode agir em nome do que nós chamamos supremacia do interesse público. Né? Vou ler aqui um pouquinho, para não tomar o tempo dos senhores, né? Parte considerável da doutrina brasileira que se ocupa do direito público, constitucional ou administrativo, comunga do entendimento de que a supremacia do interesse público sobre o privado configura não apenas um paradigma norteador das ações da administração pública, mas um princípio vigente em nosso ordenamento jurídico que vincula os cidadãos, o judiciário e até mesmo o legislativo. Para a mencionada corrente doutrinária, a supremacia do interesse público serve como fundamento jurídico para que os órgãos públicos legitimem suas ações em desfavor do particular, apoiados na razão de que tais perdas e restrições à esfera privada dar-se-iam em prol de um interesse coletivo considerado mais importante que necessita ser priorizado. Essa noção que se articula a partir de uma hierarquização entre esfera pública e privada, em detrimento da última, sem dúvida recebe influência do paradigma do Estado social. Então é notório aí, gente, que a administração pública, em nome, né, do interesse público, ela pode agir, né? Talvez desapropriando, não sei, aí quem vai dizer são os advogados. Mas me aprofundei um pouquinho mais nos estudos, né? E tem também leis que falam, né, que quando tem imóveis abandonados, esses imóveis eles podem ser restituídos também para o município, né? Não sou advogado, mas existe também a legalidade. Abandono de imóveis urbanos e a responsabilidade dos municípios. Lamentavelmente, não são incomuns os casos de imóveis abandonados dentro da realidade urbana brasileira. Assim, na maioria das cidades de porte grande e médio, e agora até nas menores, um número determinado de casas e prédios entregues à própria sorte, sem receber nenhum tipo de atenção ou manutenção por parte do proprietário ou responsável. Em detrimento é o abandono por mera falta de interesse ou mesmo responsabilidade. É o caso do JK, né? Por mera falta de interesse ou mesmo responsabilidade. Independente de motivação, o fato é que tais bens não cumprem a sua função social. O J não cumpre a sua função social há mais de 15 anos. Uma vez que o abandono resulta em problemas de ordem ecológica, estética, sanitária e de segurança. Com efeito, um imóvel em descaso é abrigo para marginais das mais variadas espécies, centro para consumo de drogas e vetor de disseminação de doenças. É o que está acontecendo no Jota. Isso para não falar no acúmulo de sujeira, na poluição visual gerado, dentre outros problemas. Além do mais, como são, em regra, regiões já dotadas de infraestrutura, contando com escolas, energia, hospital, saneamento básico e transporte público, o prejuízo ao erário é evidente, visto que o poder público acaba sendo obrigado a equipar outras áreas que não precisam estar ocupadas ainda. É sabido que a Constituição da República de 1988, aqui quem está falando não sou eu, é a lei, alçou a função social da propriedade ao patamar de direito fundamental e de princípio da ordem econômica. Haja visto que o que dispõe o inciso 23 do artigo 5º e o inciso 3º do artigo 170, respectivamente, ademais ao tratar da política urbana
no artigo 2º do artigo 182, dispõe sobre a função social como pressuposto do direito à cidade e do cumprimento das funções sociais. Como não poderia deixar de ser, o Estatuto da Cidade, Lei 10.257/2001, ao regulamentar os artigos 182 e 183 da Lei Fundamental e o novo Código Civil, Lei 10.406/2002, editado em seguida, também dispuseram sobre o assunto, respectivamente, nos seus artigos 39 e 1228. Foi para fazer frente a essa problemática que a lei dispõe sobre o Instituto de Arrecadação de Bens, que consiste na perda, é importante, gente, na perda da propriedade imobiliária em razão do abandono, conforme dispõe o artigo 1275. A norma civil estabeleceu o seguinte a respeito ao assunto. Artigo 1276. O imóvel urbano que o proprietário abandonar com a intenção de não mais o conservar em seu patrimônio e que se não encontrar na posse de outro, poderá ser arrecadado como bem vago e passar 3 anos depois à propriedade do município ou do Distrito Federal, se achar nas respectivas circunscrições. Então percebam que existe uma legislação que dá o direito ao município, de estar ponderando aí desse imóvel, que hoje, infelizmente, só traz danos à sociedade. Como eu disse, o JK, ele não presta mais serviços relevantes à sociedade. E para que é criada uma associação? Uma associação ela é criada não para benefício próprio. Toda associação ela é criada para o interesse comum. Fica bem claro aí, o próprio Hospital Santo Antônio, onde a Belinha trabalha, Belinha? O hospital, ele presta serviços relevantes à sociedade, o que naturalmente justifica todo o dinheiro público que lá é investido. É uma fundação que presta serviços relevantes à sociedade. O JK hoje fica parecendo que quem está à frente do JK, eles são donos. Eles não são donos de nada ali. Os donos da associação do JK é a própria sociedade. Então, cabe nós aqui do Legislativo nos unirmos junto com o jurídico, tomarmos as providências cabíveis, já que o Ministério Público não está fazendo a sua parte. Eu gostaria de convidá-los, para que nós, enquanto Legislativo, provocar uma audiência pública aqui nessa Casa Legislativa, para que realmente se firme um TAC, um termo de ajuste de conduta, e que todos os poderes possam realmente fazer sua parte. O que nós não podemos permitir é que apenas o Legislativo, nós estamos fazendo a nossa. Desde o início, aqui não teve um vereador que foi contrário a essa questão. Mas precisamos agir, precisamos realmente usar o poder que essa instituição tem. Aqui quem tem o poder não é o vereador, quem tem o poder é a instituição. Para que realmente nós possamos resolver, não apenas de forma verbal, mas realmente usar aquilo que a lei determina. Se a lei determina, eu acho que nós temos grandes chances de findar o nosso mandato e resolver esse problema, que é um problema nosso, é um problema sério, é um problema de ordem social, que não podemos mais permitir que isso aconteça. É sentar com o Executivo, é sentar com o Ministério Público, é sentar com o Judiciário, é convocar todo mundo para que realmente nós possamos resolver essa questão de uma forma sensata, de uma forma amigável, através do diálogo e através da constituição de uma jurisprudência, porque jurisprudência tem. Então, se tem, realmente nós tomarmos essa responsabilidade, porque afinal nós somos legisladores, é fazer com que a lei seja cumprida em toda a sua amplitude.